Bem-vindos! Começamos hoje, dentro do nosso canal, mais uma pauta e serão dicas hoje sobre receber bem. Vem comigo! Dicas do nosso canal hoje vai começar sobre o uso do complemento. O que a gente coloca aqui para forrar a nossa mesa? Então a gente vai receber amigos, vai receber familiar em casa, vai chegar alguém em casa. Como é que eu faço da onde eu começo, né? Então hoje a gente vai começar um passo a passo, serão várias dicas ao longo dos vídeos. E o primeiro hoje a gente vai falar sobre a toalha de mesa ou o jogo americano. Mas será que eu posso usar a toalha de mesa? A toalha de mesa ainda eu posso usar, ela não tá fora de moda, né? Então o que a gente ouve, as pessoas às vezes, não uso toalha porque a toalha já tá fora de moda. A toalha é um clássico, né? Então a toalha, seja ela, Débora, que estampa, lisa, qual tecido usar, a toalha de mesa é um clássico. Então, independente da toalha que você tenha, você pode e deve sim usar a toalha de mesa, tá? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho em que momento você usa a toalha de mesa, né? Eu sempre opto pela toalha sempre de uma cor mais clara, porque quando eu complemento, né, com os talheres, os pratos, taças e os enfeites aí da table decor, a gente acaba dando cor aqui, trazendo cor para essa mesa. Então, no meu caso, eu dou preferência para as sem muitas estampas, mas as estampas também são muito bem-vindas, né? Então, de acordo com o que você for usar em casa. Então, posso usar a toalha de mesa? Pode e deve, tá? A toalha de mesa, ela nos ajuda, inclusive, na questão de compor a mesa quando a gente não tem todos os lugares ocupados. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma mesa de 8 lugares, só que hoje nós vamos estar em 4 pessoas. Então, para não dar aquela sensação de vazio na mesa, então a gente usa a toalha para que a toalha dê essa continuidade, né? Então a mesa ela fica cheia, né? Então a gente dá esse aspecto de que a mesa está completa, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos americanos, né? Na verdade, a gente tem hoje no mercado uma infinidade de modelos, uma infinidade de materiais, né? De texturas, de formas, né? Então tem cores, formas, texturas, e a gente tem uma infinidade delas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os redondos, os retangulares. Então todos eles são jogos americanos. Seja o base MDF, né? Que hoje é o mais comum, né? A gente usa principalmente para as ocasiões informais, né? Porque a toalha ela remete sempre quando você for fazer uma apresentação formal, aí sim você precisa que seja toalha, né? Até uma questão que a gente precisa falar um pouquinho também do comprimento da toalha, né? Então, essa barra que sobra entre a mesa, né, e a cadeira. A gente usa de 20 a 40 centímetros. Eu, Débora, sempre trabalho com 20. Então, aqui na minha casa, as minhas toalhas, eu dou preferência para 20 centímetros. Então, como é que eu faço? Tem um padrão? Não. Você vai medir sua mesa e na hora de você comprar, por exemplo, minha mesa tem 1,40. Se eu vou deixar 20 centímetros para cá, 20 centímetros para lá, eu preciso comprar uma mesa, então, uma toalha de 1,80. Então, eu sempre deixo 20 centímetros de cada lado. Débora, eu já fui a festas e quando eu chego lá, as toalhas vão até o chão. Quando é festa, por que eles usam a toalha até o chão? Para que esconda a mesa, né? Geralmente eles usam tampos em cima de tripés, então eles precisam que a mesa, geralmente a mesa não é tão bonita, então eles precisam esconder aquela mesa. Em casa não, né? E se a gente usa uma toalha muito comprida, a gente corre o risco do convidado, a hora dele entrar e sair, né? A hora que ele vai sentar e levantar, se enroscar e até causar um acidente, né? Porque aí acaba na hora que ele enrosca, ele puxa a toalha e vem junto os itens, né, que nela estiverem aí acomodados. Então a toalha, sempre que a gente for usar numa ocasião formal, é toalha. Os jogos americanos não, né? Os jogos americanos são para reuniões informais. Então, para o nosso dia a dia, café, almoço, janta, lanche, sempre o jogo americano. Débora, crochê é jogo americano?
Sim, o crochê é jogo americano. Quando eu uso ratã, esses sintéticos, é um jogo americano? É um jogo americano. A base de MDF é uma invenção brasileira, né? Alguns dizem suplá, mas não é suplá. O suplá é aquele que tem a cavidade, né, que você encaixa, que ele encaixa o prato. Então a base de MDF também é um jogo americano, redondo, e aí a gente tem os retangulares. Hoje no mercado a gente tem jogo americano, formato coração, formato de costela de Adão, formatos de peixe, formatos infinitos. Todos eles são jogos americanos. Quando eu for usar a toalha, eu posso usar o jogo americano junto à toalha? Aqui no caso, os dois fazem a mesma função. Então a toalha, tanto a toalha quanto os jogos americanos são para forrar a mesa, né? Então se eu tenho os jogos americanos, eu não uso a toalha. Então aqui eu vou tirar a toalha para que vocês vejam então na prática como é que vai funcionar. Quando eu tiver só o jogo americano, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a forração. Então como é que eu uso o jogo americano? Sempre um dedinho aqui da mesa, né? Para que ele também não fique correndo o risco aqui do meu convidado ao entrar e sair da mesa, ele puxe, né? Então sempre um dedinho aqui. Então esse é o retangular. No caso, se a gente for trabalhar o redondo, a gente usa o mesmo princípio. E o guardanapo, né, que entra aqui agora com uma função também entre os jogos americanos. Se eu tenho a base, eu preciso do crochê? Ou se eu tenho sintético, eu preciso, né, porque às vezes a pessoa, eu tenho crochê, eu quero colocar o crochê e a base. É sempre a mesma regra, ambos fazem a mesma função. Então, se eu uso o crochê, eu não uso a base. Então, eu escolho o jogo americano que eu vou usar, né? Então aqui no caso eu vou dar dois exemplos, o crochê, o redondo, três exemplos, né? O crochê, o redondo e o retangular. Mesas quadradas, na minha opinião, elas são sempre as mais difíceis, né? Que é a que eu tenho aqui em casa. Então, para a gente conseguir fazer esse trabalho aqui na mesa, são sempre mais difíceis. Então, quando eu for trabalhar aqui, para não ocorrer a questão de ficar sobreposto, então eu sempre opto pela toalha também, tá? Hoje são 4 pessoas, então eu consigo fazer 2 lados lá, 2 lados aqui. E aí a gente tem o recurso do trilho, né? O trilho também é um recurso que a gente usa para que a gente consiga acomodar aqui ao centro da mesa as travessas, né? Um arranjo, eu vou usar um enfeite. Então a gente usa o trilho aqui para estar acomodando, né? Aqui já aproveitando a dica, eu usei uma latinha de leite ninho e o mesmo tecido, né? A tirinha que sobrou, eu forrei a latinha e aí com uma florzinha permanente já ficou um arranjinho aí pra gente estar usando no centro da mesa. Tem um passarinho, tem um enfeitinho, quero colocar junto. Então, todo toque que você for colocando, você vai vendo que sua mesa já vai criando vida, né? Sempre lembrando que o arranjo ele não pode ser tão alto, né? Ele tem que ter uma altura aqui pequena, né? Uma altura baixa, para que a gente tenha esse campo de visão, né? Porque a mesa ela é para reunir, né? E a gente precisa estar olho no olho, né? E a gente, para conversar, a gente precisa estar se vendo. Então, sempre lembrar dos arranjos baixos. E aí aqui eu fiz uma composição, e aí quando eu uso esses jogos americanos eu acabo usando junto, né? Até dando mais uma dica, eu acabei fazendo uma luminária. Então eu fiz com o papelão da embalagem de sucrilhos. Então eu recortei, colei a tira de tecido, e aí com uma taça eu uso uma velinha, e aí ela se transforma numa luminária. Então, quais as ocasiões que eu também uso vela à mesa, né? Então, a vela à mesa sempre à noite, né? Porque ela traz luz. E sempre tomando cuidado de estar usando uma vela que não tenha perfume, né? Porque às vezes o nosso convidado ele tem alergia. Então, você não causar nenhum mal-estar na mesa, não, né? A comida com o cheiro da vela ou incômodo. Então, hoje, inclusive, a gente usa aquelas velas
as velinhas de bateria, né? Porque aquela vela não vai ter fumaça, não vai cheiro, então ela traz o que a gente precisa, que é a luminosidade, e não ocasiona nenhum tipo de acidente, né? Na hora que eu vou tirar e pegar fogo e qualquer, né, queimar minha toalha, então ela evita também qualquer tipo de acidente, tá bom? Então hoje o que eu queria trazer para vocês, para a gente começar, né, esse primeiro vídeo aí de muitos que a gente vai estar trazendo, se Deus quiser, com muitas dicas pra gente, é a questão de como eu usar o meu jogo americano, se eu uso jogo americano ou se eu uso toalha. E aí depois a gente vai falar dos guardanapos, né? A questão do guardanapo. Débora, eu sempre preciso usar pano, eu não tenho guardanapo de tecido, né? Eu aqui na Be Home, eu trabalho com os guardanapos de papel também, né? Então tem uma infinidade de estampas, né? Vai usando e vai brincando, até tem umas amigas minhas que a gente fala que a gente faz como se fosse quem é, né, da geração do papel de carta, né? Que a gente fazia a coleção de papel de carta, hoje a gente faz coleção de guardanapo de papel. Então a gente escolhe, né, uma estampa que é o que você vai definir ali no dia, que combine, né, dentro da paleta de cores, e aí a gente pode usar o de papel também. Sempre lembrando que o que for mais confortável para você e para o seu convidado, né? Então, eu vou receber meu pai. Meu pai não se sente bem com guardanapo de tecido. Meu pai gosta de usar guardanapo de papel, Débora. Eu já tive esse questionamento. Débora, eu montei uma mesa linda e meu pai chegou aqui em casa e não ficou confortável. Então, até pela questão da etiqueta, né, o uso, onde eu deixo o guardanapo, né, então a questão do tecido sempre no colo, então, às vezes, dependendo da pessoa, a pessoa não fica à vontade. Posso usar o de papel? Pode. Então, na mesa informal, a gente pode, né, eu falo que a gente pode tudo, inclusive. Então, usar o que você tem aí na sua casa, né, para que você deixe o seu convidado o mais confortável possível e que esse momento ao redor da sua mesa seja marcado de memórias felizes e que vocês tenham momentos incríveis, né, de alegria, de comunhão, de partilha. Esse é o propósito da mesa. Espero que você tenha gostado da nossa dica de hoje. Qualquer dúvida, vão estar disponíveis aqui as redes sociais, minha rede social. Pode me mandar mensagem, eu tenho o maior prazer de te responder. E não esquece de curtir, dar um like e se inscrever, tá? Compartilha com os amigos, com as amigas e será um prazer ter todos aqui conosco no canal.